Olá, eu sou a professora Karine Tito, eu sou arquiteta e urbanista, formada na Universidade Federal do Piauí em 2004. Vou ministrar para vocês a disciplina de layout, de espaços e decoração de eventos. Atualmente eu dou aula no Instituto Camilo Filho, da disciplina Projeto de Eventos. Tenho um escritório que é especializado em projetos de eventos sociais e corporativos e também em projetos de design de interiores. E vou ser responsável por ministrar essa disciplina para vocês. Tenho alguns cursos de extensão e algumas pós-graduações na área de cenografia, de figurino e de direção de arte e tenho o maior prazer em estar ministrando essa disciplina para vocês, ok? Oi, gente. Vamos começar o nosso assunto de layout de espaços e decoração de eventos. E a nossa primeira aula vai fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, a gente fala de projeto de espaços para evento ou gestão de espaços para eventos. A primeira coisa é que a gente tem que conhecer quais os aspectos que devem ser considerados na elaboração de um bom projeto de eventos, né? Entre eles, a gente pode citar o dimensionamento, o fluxo, a infraestrutura deste evento, quais os equipamentos necessários, quais os materiais que vão ser usados nesse evento, qual a comunicação, o comportamento das pessoas, aspectos como ergonomia, entre outros que são super importantes também. Depois que a gente conhece todos esses elementos, a gente vai ter que organizá-los para que todos esses fatores interajam harmonicamente dentro de um determinado ambiente. E, para isso, a gente utiliza de um artifício que a gente chama de mapa mental. Esse artifício vai facilitar a visualização através de representações gráficas, todos os aspectos que nós vamos ter que considerar ao organizar o espaço onde o evento vai acontecer. E qual é o papel do técnico na gestão de projetos de ambiente para eventos? Bem, o papel do técnico é gerenciar os projetos de forma eficiente, planejada e profissional, atendendo tanto os orçamentos quanto os prazos estipulados. Então, cabe a ele o domínio das técnicas e os métodos utilizados na elaboração dos projetos, bem como também cabe ao técnico a percepção de como todos esses elementos já citados anteriormente, juntos, vão influenciar no comportamento do público presente neste evento. E qual é a competência alavancada pela motivação que fará o diferencial deste profissional? Então, o profissional de eventos tem que estar motivado e tem que ter a competência necessária para que um evento seja um sucesso. Num evento, a gente tem 3 fases principais, que a gente chama de pré-evento, trans-evento e pós-evento. Como é que a gente define cada uma dessas fases? Pré-evento, a gente pode definir como pré-evento tudo que acontece antes do início do evento. Então, tudo que você tiver que fazer antes deste evento acontecer, para preparar este evento, a gente pode incluir na fase do pré-evento. Trans-evento é o período que transcorre enquanto o evento está acontecendo, desde que ele começa até ele terminar. E o pós-evento, como vocês já podem imaginar, é o período subsequente ao evento. Então, tudo, se você vai ter que desmontar, se você vai ter que recolher alguma coisa, isso tudo é o pós-evento, é o período subsequente à realização do evento, ok? O segundo aspecto que a gente vai abordar é o espaço como meio de comunicação. Hoje a gente tem novas tecnologias e a integração de mídias na comunicação do espaço.
Então, a gente primeiro vai falar, vocês sabem o que é interatividade? Interatividade é a possibilidade de o sujeito, que antes era um agente passivo, ou seja, antes ele não participava de nenhuma ação, de passar a atuar e participar de alguma coisa. E, atualmente, todo mundo precisa se sentir envolvido nos processos. As pessoas não querem mais ser só espectadoras do que está acontecendo. Mas, acima de tudo, todo mundo quer trocar e estabelecer intercâmbios, experimentar, degustar, dar opinião, comparar, negociar. Hoje a gente vive num mundo da interatividade. E as novas tecnologias ajudaram todo mundo a ter um maior grau de sociabilização. E quando permite que as pessoas, num mesmo ambiente, operem vários níveis de interação. E isso tudo acontece de forma muito harmônica dentro de um ambiente. As pessoas conseguem interagir de forma muito tranquila dentro de um ambiente, justamente por causa das novas tecnologias. Então, aconteceu uma interação muito grande entre o espaço público e o privado. E a multidão hoje também faz parte do espetáculo. Hoje você precisa conhecer o indivíduo, o contexto em que ele está inserido e o papel de quem faz um evento é encantamento. Você tem a missão de encantar o espectador. É a principal tarefa para a elaboração de um bom projeto. E a partir da manipulação, da captação, manipulação e compreensão destes dados, é que você vai conseguir traçar uma estratégia de comunicação e assim dispor dos recursos para a materialização deste evento. Então, a partir do momento que você compreende que público é esse, como ele quer participar e como você pode fazer para encantar este público, para envolver esse público, é que você começa a ter recursos para que esse evento se torne realidade. A elaboração de um projeto para espaço de eventos requer que a gente considere vários aspectos multidisciplinares. Por exemplo, questões ambientais não devem ser só uma preocupação, deve ser uma preocupação constante de quem produz o projeto, mas eles devem ser também considerados não só no projeto de eventos, mas no projeto arquitetônico como um todo. Na hora de elaborar não só o projeto do evento, mas o projeto arquitetônico do espaço como um todo. Depois que a gente entende que a gente tem que encantar o público, e só a gente conseguindo saber como encantar esse público é que a gente consegue fazer um bom projeto de eventos, a gente tem que entender agora como é o conceito de lugar no projeto de ambientes. Quais são os elementos da psicologia humana que são aplicáveis ao projeto? Primeiro, a gente tem que entender o que é comunicação unidirecional e bidirecional. Comunicação unidirecional é quando você tem uma pessoa que fala e a outra escuta. Então, aí você está tendo só uma comunicação unidirecional, de uma pessoa para outra. Uma comunicação bidirecional é quando há um diálogo entre essas pessoas. Então, as duas pessoas trocam informações. Então, isso é uma comunicação bidirecional. O planejamento do ambiente físico psicologicamente determinado e o projeto de ambiente social e cultural psicologicamente determinado também são fatores importantes a serem considerados. Tanto você tem que entender que as pessoas têm comportamentos individuais e têm o comportamento delas em grupo. Só você entendendo como é que é o comportamento delas individualmente e como é que é o comportamento delas em grupo, é que você vai conseguir pensar num projeto aplicado a estas pessoas. Por exemplo, função da arquitetura, você pode projetar um espaço para direcionar as pessoas a usar aquele espaço da forma que você acha mais adequado.
Se você olhar para o próximo slide, a gente tem um exemplo prático de uma forma em que a arquitetura foi usada para direcionar o uso para uma determinada função. Então, a gente tem, por exemplo, a arquitetura dos monumentos funerários egípcios. Na construção da pirâmide de Gizé, a antecâmara que precede a câmara do rei, ela é feita de uma forma que, para poder a pessoa entrar na câmara, ela tem que ela tem que se abaixar. E, com isso, ela fica em posição de reverência. Então, isso a gente consegue começar a entender e visualizar como é que pode ser feita a interação do homem com o ambiente projetado. Ou seja, o ambiente foi projetado de forma que o homem interagisse com ele e fizesse uma ação que proporcionasse uma intenção. Ok? Depois que a gente entende como é que a gente pode colocar a arquitetura a serviço de um projeto, a gente pode falar um pouquinho de ergonomia ambiental. Todo projeto ou layout em arquitetura, ele é elaborado a partir de formas, de medidas, de normas técnicas, e ele é expresso em plantas baixas, cortes, elevações, perspectivas, maquetes físicas e eletrônicas. Isso pode parecer um pouco complicado para vocês que não são familiarizados com este linguajar técnico. Para você compreender o que são cada uma dessas implantações, elevações, plantas e cortes, é preciso que você esteja ambientado com estes termos. Então, vamos tentar ver cada um deles. E aí, sim, quando você estiver ambientado com estes termos, é que você vai conseguir projetar eventos. Por exemplo, implantação. O que é uma planta de implantação? Implantação é como os edifícios estão localizados nos terrenos, bem como suas vias de acesso e circulação. Uma planta de implantação diz, por exemplo, quais são as ruas que estão passando na lateral do terreno, qual é a localização do edifício em relação ao lote. Então, sempre que você vê uma planta desse jeito, você estará recorrendo de uma planta de implantação. Elevações ou fachadas é o que você vê quando você está de frente para o edifício, tanto olhando para a sua elevação frontal, quanto para a sua elevação lateral direita, para a sua elevação lateral esquerda. Então, é o que a gente chama de fachada. Num edifício, usualmente, a gente tem 4 elevações, que podem ser norte, sul, leste ou oeste. Então, você tem a elevação ou elevação frontal, elevação de fundo, elevação direita, elevação lateral esquerda, elevação lateral direita. Planta é quando você vê o desenho olhando de cima. Mais um projeto, além desse tipo de informação, tem outros, como escalas, medidas, distâncias e alturas. Então, a planta, não esqueçam, é quando você está olhando o projeto de cima. Outra coisa importante para você saber são os cortes. Cortes podem ser transversais ou longitudinais, mas é aquele ângulo importante de ser representados para que você consiga enxergar as alturas do ambiente projetado. Então, um corte é uma elevação lateral do ambiente projetado. Como você poderia compor os espaços utilizando todos os elementos estudados até aqui? Então, você só pode compor estes espaços quando você entende a diferença e você está familiarizado com estes termos. Quando a gente faz um projeto, a gente tem tanto representações em 2 dimensões, quanto representações em 3 dimensões. A perspectiva é usada para representações espaciais, é uma técnica que simula em 2D uma imagem tridimensional. Quando a gente está falando de plantas,
cortes, elevações e plantas de implantação, a gente está falando em desenhos em 2 dimensões ou em 2D. Quando a gente está falando em maquetes, tanto as maquetes clássicas, que é aquelas que a gente vê em shopping center, uma representação em miniatura de alguma coisa, ou a gente está falando de maquetes eletrônicas, que a gente vê muito em computador, a gente está falando em representações em 3 dimensões, então em 3D, ok? Então, como vocês puderam ver, a gente já avançou bastante no assunto de eventos. Vocês puderam conhecer alguns dos recursos e aspectos importantes para um bom projeto de eventos. Então, estudem, revisem esses aspectos, se familiarizem com os termos apresentados, porque a partir de então eles vão ser muito importantes para que a gente continue desenvolvendo o conteúdo apresentado, ok? Até a próxima!